Beleza. Vai. Fale alguma coisa aí, diga qualquer coisa. Todo deve morrer. O que que tu Caralho. acha? Esse foi pesado, cara. Eu acho que eu não vou colocar isso de introdução no vídeo, não. Então deixa a Ai, introdução assim, cara. Você censura o que eu falei e só joga no ar. E deixa o pessoal tentar descobrir o que eu falei. ixi, vamos ver então. Tá, Já temos a introdução. vou encerrar isso aqui agora. E vou escutar o áudio, as coisas. Parar a gravação. Caralho, porra, vai se foder, puta que pariu, vai tomar no cu, merda, filho da puta, teu cu, porra nenhuma, la concha de tu madre, pancho. É só isso. E aí, pessoal, Mangusta Cash aqui. E hoje eu trago um convidado, o Isaac. Se apresente aí, Isaac. E aí, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Isaac, sou estudante de Direito. E essa é minha pequena introdução, né? Espero que hoje tenhamos uma conversa bem interessante. Então, o tema de hoje é moral e ética. Coisa que vemos bastante no direito. E, Isaac, uma primeira pergunta para você. O que é moral, o que é ética e qual a diferença? Bem, a moral, são hábitos e costumes de uma sociedade. Então, a sociedade prega o que ela é moral, o que não é. A ética ela é um ramo da filosofia que estuda o que é bom, o que é ruim. Então, a gente pode ver em embates, né, da nossa sociedade que ficam colocando o que seria ético, perdão, o que seria moral, e nós iremos ver se eles são morais. E então entra essa parte da ética. Essa é uma pequena diferença. Na filosofia, nós temos vários filósofos que falam sobre isso, né? Ah, no próprio direito, nós temos a introdução, temos que saber o que é a moral, o que é a ética, o que é a justiça. Então, ele é um começo tanto filosófico como também na área do direito. Essa é a pequena diferença. Entendi. É, Você, por exemplo, segue algum tipo de moral? Você tem algum tipo de moral mais específico, assim, como que é? Eu tento adotar algumas coisas da moral cristã, né? Então, tem práticas que eu quero seguir e eu vejo que, na minha concepção, ela é uma das mais importantes, ou também ela devia ser que é a mais seguida, né? Então, quando a gente começa a ver que determinadas morais elas começam a se sobressair perante a sociedade, e a moral cristã ela foi perpetuada por muito tempo e a gente está vendo cada vez mais de sendo diminuída, nós vemos que está tendo problemas corriqueiros e isso acaba afetando a nós e, consequentemente, começamos a ter uma ética nos questionando se a sociedade está tendo uma moral certa ou não. Então, o que eu sigo é a moral cristã. A moral cristã, né? Que, assim, você vê muito canal mais desse conservador, canal neocon, geralmente, falando que existem três pilares pro Ocidente. A filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Eles até utilizam esse termo, né? Moral judaico-cristã. Eles não falam ética, enfim. E mais ou menos, talvez um pouco nessa ideia, alguma coisa desse tipo. É, Você acredita que poderíamos, assim, meio que é uma definição minha meio merda aqui, tirada do cu. É, Data Você acredita flores. que que a moral seria, tipo, muito mais uma lei interna sua, enquanto que a ética seria uma lei mais para todos? Hum,
E não Não necessariamente muito. o que é ético é moral? A moral está ligada diretamente aos costumes da sociedade, né? Então nós podemos ver que nós temos várias gerações, então nós vemos que cada geração ela está adotando uma moral. Então cada moral de uma geração ela é diferente. Cabe a nós decidir se, pela nossa ética, se essa moral ela é boa ou ruim. Eu começo a ver que a moral antiga ela é muito melhor que a atual. Então tem coisas que eu costumo ver que tá saindo fora do eixo, sabe, traçando outro caminho, tá indo na contramão. Consegue dizer algum exemplo? Tem vários, por exemplo, sexo antes do casamento, nós, vimos que várias pessoas só tinham um ato após o casamento, então os meus avós, os meus pais, meus bisas, meus tataravós, vocês começam a ver que existe gerações que elas começam a adotar uma moral. Acho que faz antes e você aproveita. Nós podemos ver que está se tornando moral você beber sem ter 18 anos. Então, várias coisas que você pode pegar nos dias atuais. A moral ela é totalmente diferente da antiga. Então você acredita que a nossa moral não, mas a moral de hoje em dia é muito péssima. Ela é Olha, algo que eu não acredito, né? Isso é um fato. Não tem como negar. é, Não tem como negar isso. Você pode ver que, se baseando pela moral, você sabe a personalidade da pessoa. É inegável isso. Se você tem uma conduta, você tem uma moral, você segue uma conduta, você segue uma linha de raciocínio, de hábitos. Isso, querendo ou não, define quem é você, a sua personalidade. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, quer beber, quer foder, quer encher o cu de cachaça, faz o caralho a quatro, faz. Faz quando tiver 18 anos, pelo menos, é da sua responsabilidade, né. Por quê? Muita gente já começa a viver os 18 sem ter os 18 anos, e isso é uma das maiores críticas que eu faço. Então, as garotas, nós podemos colocar que a partir dos 10 é muito pouco, os 12 anos para frente começam a ter já hábitos mais 18. Os garotos é muito difícil, começa com 15, 16, eles são mais tardios, mais próximos do 18. Então você começa a ver que eles começam a adotar uma linha de pensamento de atitude de alguém de maior. E quando você já é de maior ou ainda é de menor e você acha isso errado, você vê, pela sua ética, você vê que essa moral ela é errada, você é taxado como chato. Então, não chama aquela pessoa, não conversa com aquela pessoa porque ela é chata. Querendo ou não, a moral de hoje ela está definindo muito quem são as pessoas, as atitudes e os gostos. E isso acaba refletindo muito em você ter problemas de socializar. Isso começa a ser um pouco chato e começa até a causar um certo nojo se você é uma pessoa das antigas, ou se você é novo e acredita que a moral antiga era a correta moral, assim falando. cara, isso aí que você falou me lembra até uma coisa do tipo, por exemplo, você chegar e falar que é contra alguma coisa ou outra. Tipo, você fala que é contra o aborto, por exemplo. O pessoal vai chegar e vai falar que você tem pensamento da Idade Média. E olha só como que é a questão, né, de significado de palavras, coisas. Tipo, é como se falasse que você tem um pensamento da Idade Média, fosse tipo algo ultrapassado, algo que não deveria mais voltar, algo ruim, né? Veja Exato. como que é a situação. Eu ainda coloco um exemplo que você foi o aborto, né? Eu vou colocar alguma coisa mais relacionada à questão de relacionamentos. Poxa, eu quero ser casto, eu quero casar casto, santidade pura, e minha primeira vez vai ser com a minha mulher.
eles já falam, pô, então você vai casar com uma freira, tem que curtir, tem que fazer isso, aquilo, não se faz mais isso. Então, você quer fazer hábitos que, na sua concepção, são os melhores, você é julgado. Então, eles menosprezam a moral que você está adotando, que é chamada de uma moral mais conservadora, mais tradicional. Então, isso também determina, como eu falei, a personalidade um pouco da pessoa. Porque se você começa a querer adotar essa moral mais moderna, você começa a ter um tipo de pensamento, um tipo de gosto, você começa a ver as coisas que eram boas como coisas ruins, as coisas ruins como as coisas boas. Então começa também, nossa, é muito problema para citar. Começa a gerir vários problemas e isso começa a se tornar uma bola de neve. Então, sobre essa coisa de você ser casto, é interessante o que você falou, porque existe até uma pressão hoje em dia contra essa coisa da castidade. Por exemplo, você ser chamado de cabaço, você ser chamado de virgão é uma ofensa. Existe uma pressão para que você perca a virgindade, tipo, entende? Não só de perder, mas os números, sabe? Com quantas você fez, com quantas você pegou. Nossa, você tem tantos anos, é bebê, nunca beijou. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu fiquei com uma festa, eu dei pro Maracanã, eu fazia anal giratório, dando cambalhota metida a posição da Daiane dos Santos, que é aquela lá, mortal carpado para trás, para frente, para os lados e tatará, tará. Então é assim. Você começa a adotar um estilo de pensamento, de vida, de moral, você começa a se tornar o cara chato. E como você disse, começa até a utilizar isso como uma ofensa. Então, poxa, você tem quantos anos e X anos e você ainda é virgem. Nossa, olha ali o cara. E começa a ter sendo ridicularizado. E eu vejo que essa pressão, ela é muito para os garotos, né? As garotas nem tanto, só que estamos vendo que está existindo uma super hipersexualização nas garotas que torna, querendo ou não, empurra os garotos a também serem super hiper mega sexualizados e começa a também ser uma pressão. Então um acaba ajudando o outro a piorar a situação. Então, assim, para os homens a gente tem essa grande pressão de perder o cabaço, né? Eu sofri bastante essa pressão, não sou mais cabaço, né? Não me mantenho puro. E a mulher, teoricamente, ela tinha uma pressão mais contrária, né? Aquela coisa dela ser mais pura. Só É, que perceba que hoje em dia o discurso discurso é falar que mulher, a gente não pode julgar a mulher pela vida sexual dela, entende? Mas veja se o discurso muda para o homem alguma coisa. Não, né? eu ve, eu vejo que é o seguinte, ó. Existiam galinhas, sempre existiu, só que a quantidade antigamente era muito menor. Nós tivemos a revolução sexual, estourou, tá? A hipersexualização começou a vir. Então, pouco, começou a diminuir a pressão que garotas, mulheres têm que ser virgem. Então, começou a diminuir a pressão, os garotos começaram a dar, e muito. Dando muito, o mercado de quantidade de cara que era galinha era pouco. Então, começou a aumentar, porque, eu posso transar assim, ou ser obrigado a casar. Por que que eu vou casar se eu posso desfrutar de alguma? Então começou a balancear isso. E começa essa balança, começa a ter mais cara da linha, começa a ter mais garota puta, novelas, músicas incentivam esse movimento, o feminino incentiva cada vez mais, a mulher feliz tem que fazer o que ela quer. O que que ela quer? Ela quer dar para todo mundo sem ser julgada. Então você começa a ver que tudo ajuda, incentiva, apoia ter essa
promiscuidade, você começa a ver que o negócio está piorando cada vez mais, quanto mais o tempo passa. O incentivo não é de hoje, já tínhamos feministas falando sobre a questão sexual para facilitar para pessoas mais novas ou do mesmo sexo, ou até fazendo incesto. Já não é de hoje que existe esse incentivo, de antes foi plantada, está sendo regada e atualmente está sendo colhida. Algum momento vão ver o prejuízo. Quando? Não faço ideia. Então, outra coisa que eu acho interessante comentar é sobre a relativização da moral. Como ela está muito relativa nos tempos de hoje. A questão do relativo sempre existiu, né? Uma frase do Schopenhauer é que existem várias visões de mundo, então já começa a ter uma relativização nessa frase. Isso é um fato, né? Então eu acho imoral uma pessoa que tenha 14 anos e enche o cu de cachaça. Eu sou taxado como velho, como chato, porque 14 anos já tá dando PT. 14, 15, 16, 17 já não tem mais fígado, sabe? Morre de cirrose aos 25 anos. Caralho. Então, tá foda o negócio. Então você começa a ver que essa relativização não é de hoje. E você pode ver também que a relativização sempre colocando as coisas ruins como coisas boas. E as coisas boas como velhas, chatas, não são necessárias. Então essa relativização não é de hoje também. E, e sobre a ética, uma coisa que eu quero comentar sobre a ética. O que você acha da ética libertária? Ética argumentativa roupiana. Cara, ainda não li as obras dos libertários. Ainda não li. Então vou ter que ter esse sofrimento de ler as obras. Nossa, já tô até imaginando. Mas eu gostaria que você me explicasse o que seria a ética libertária. Cara, eu não sou a melhor pessoa para explicar, mas mas é mais ou menos a ideia de defesa da propriedade privada, tipo, propriedade privada como única lei. Sim, olha, o... eu vejo que até a questão política ela entra muito na questão moral. Porque, querendo ou não, existe coisas que você pode falar, existe coisas que você pode fazer, né? Exemplo da propaganda do de uma rede de fast food muito Ah! famosa, que Ai, fez ai, ai. propaganda daquela belíssima televisão, sabe? A LG TV 4K Full HD. Muito boa essa TV, recomendo. Então, é uma Ai, ai. parceria entre uma rede de iFood, de de comida e de eletrônicos. Você pode ver Então, que começa a ter pessoal, uma liberdade dessas pessoas, sabe? Não existe um limite. Então, você dando essa total liberdade de fazer o que quiser, eles poderão propagar o que eles quiserem, e você começa a ter que assistir qual é a moral dessa empresa. Seus filhos vão ter que assistir qual é a moral dessa empresa. Não existe limites, né? Então, a, existe um advogado, um jurista, que ele escreveu um livro, o que é direito? Esqueci o nome dele. Se eu não me engano é Roberto Lira Filho. Que ele fala que o Estado ele cria leis dependendo do posicionamento político da pessoa. Então você vai ter determinadas liberdades morais dependendo do posicionamento da pessoa, dependendo do se o Estado ele é de direita ou de esquerda. Exemplo perfeito, né? Funk em 2013 é considerado cultura de acordo com o governo da Dilma Rousseff. Foi feito no governo da Dilma. Saudades, Dilma. Um beijo. viu, mãe? 2022, Lula. Lula de volta em 2022. Então foi estabelecido que é cultura funk.
Nós sabemos que funk é um pornô de cego. Então, o Estado ajuda a falar e a não dar limites sobre tais coisas. Querendo ou não, a política, ela está influenciando a moral e a ética. A política influencia tanto a moral quanto a ética. Essa seria a sua visão. Inegável você falar isso. Vamos colocar um exemplo. Nós temos um governo ultra tradicionalista, né? E ele cria determinadas leis que crianças não podem participar de propaganda ou de algumas coisas. Você começa a ver, querendo ou não, a sociedade vai estar um pouco se moldando por isso, vendo se esse ato ele é moral ou não. Então, por leis, né? Eu acredito que o Estado ele influencia muito na moral e na ética. O Estado influencia as pessoas e as pessoas influenciam o Estado. É uma moeda de troca, né? Então, um influencia o outro, que nem aquilo que eu estava falando sobre as garotas influenciarem os garotos as garotas, hipersexualização. Um tá ajudando, contribuindo para o outro. Tem que, algum momento, alguém tem que botar o pau na mesa e falar, vamos mudar. A mesma coisa vai acontecer na questão política. A sociedade muda sua moral. Ou alguém da sociedade que é moral entra na política e milagrosamente limites que estão sendo precisos na sociedade para tentar retornar a moral. Eu acredito nisso. Entendi. Cara, pensando, entrando mais na questão de ética e de moral, eu tô pensando agora no seguinte. Os médicos, eles possuem aquela coisa lá, como que é o nome? Eles possuem aquele juramento de salvar vidas, essas coisas. Então, eu pensei aqui numa situação agora aqui. Eticamente falando, segundo a ética de médico, essas porras, caralho, eu acabei de pensar outro exemplo melhor ainda, cara. Melhor do que esse de médico. Esse aqui é melhor. Então, um advogado. Você é um advogado e aparece para você alguém no seu escritório falando que estuprou alguém. O pior, o cara fala que estuprou pessoa pequena que não é anã. O cara chega e fala isso pra você. Ele confessa pra você que fez isso. Famoso. Pode ser o CP Porqueira. CP Porqueira aparece pra você e confessa isso. Então, você vendo isso e ficando assim todo, sabe? Você fica todo abismado. Você pega, depois que o cara sai, né? Você pega seu telefone e denuncia ele pra polícia. Faz um boletim de ocorrência. Denuncia o cara pelo crime que ele fez. Você conta tudo que ele te falou. Então, você, no momento desse, você está agindo moralmente correto. Eu acredito que você estaria agindo moralmente correto. Só que, eticamente falando, você vai estar errado. Você vai estar violando uma questão ética dos advogados. Entende? Uhum. Você que é um advogado, você não pode sair falando o que o seu cliente disse para você. É tipo algo que é muito confidente entre os dois. Isso você está indo contra uma ética dos advogados. Só que moralmente você está agindo correto. O que você tem a dizer sobre isso? Aí vem um ponto, o que é mais importante, a moral que você tem ou a moral da instituição OAB? Aí chega um paradoxo, né? Se você começa Aí o que porque eu comentei não é existe nem a moral da OAB, mas seria a ética. A ética a dos ética, advogados. a O ética código de ética. aí entra muito. O que vale mais a pena para você, a sua moral ou uma ética deles? Porque aí o ponto é muito delicado, né? Por exemplo, um crime desses, ele tem um peso.
Mas um crime desse, se um advogado, ele é, por exemplo, um pai de uma criança recém-nascida ou pequena mesmo, que não é uma anã, e escuta um caso desse, ele vai entrar em um conflito. Aí ele vai ter que pensar o que é mais importante, a minha moral ou a ética deles. Entra uma pessoa com outro crime, que não seja esse. Para minha moral, poxa, essa pessoa fez tal crime, né? Pode ser que não me afete tanto. Aí um ponto muito interessante, sabe, o Mangusta. Eh, eu acho que a resposta, acho não, tenho certeza que depende muito da pessoa, e depende o quão a moral dessa pessoa interfere em direcionar a cometer tais atos, sabe? Porque como falar, existe pessoas dentro de católicas protestantes que sabem qual é a ética da religião, só que ela tem outra moral, né? Então ela tá preferindo e ela acha que é melhor a moral dela que propriamente a ética da instituição, ou mesmo da religião cristã. O mesmo pode acontecer nesse caso. Só que obviamente, nossa, é muito difícil, mas eu acho que eu iria contra a ética da instituição. Iria me seguir a minha moral. Então, por isso que eu tinha feito até aquela pergunta lá de que, de que a ética poderia ser, tipo, muito mais uma questão de regras, mais sociais, de lei, e a moral seria algo muito mais individual. Porque a moral é, que nesse caso do advogado, ele possui uma moral, né? Só que existe um código de ética que ele tem que seguir para a profissão. Inclusive, um código, literalmente um código de ética, né? Literalmente um código, está escrito as condutas que ele deve ter ou não. E você, Mangusta? Agora eu quero te botar no parede. O que é que você faria? Cara, é muito difícil. Realmente, eu não sei o que eu faria nessa situação, cara, porque você não tem que pensar só na sua questão moral, que não é só pensar como você agiria dessa questão, né? Você tem que pensar também o momento que você está vivendo, entende? Se aquilo é seu único ganha-pão, é a única maneira de sustento, você vai, você vai, tipo, ignorar, você vai fuder o seu negócio de sua profissão pra, tipo, por uma questão moral, entende? Fora que também depende muito da cabeça da pessoa. Por exemplo, se ela já sofreu algum tipo de abuso na infância, se é pai. Então, tem impactos também que ajudariam na decisão da pessoa. Se você é uma pessoa que sangue de barata, que não tem trama, que é solteiro, seria muito mais fácil de resolver do que alguém que é pai, do que alguém que infelizmente foi abusado durante a infância. Então também tem parâmetros que têm que ser analisados quem é o indivíduo, como você fez. Porque, assim, esse código de ética, especificamente essa coisa aí que eu tô falando, ela existe por um motivo, que é a questão de privacidade do cliente, né? Ele Uhum. poder, tanto do cliente quanto do advogado, tipo, uma questão de privacidade, sabe? O Não bom que sair, tipo, falando, o cara fez isso, fez aquilo, essas coisas, blá, 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 enfim. o bom é que existe a possibilidade de você não ser obrigado a aceitar o caso. Sim, Se você entrou no caso, pode pelo menos, não é obrigação, você tem o direito de aceitar ou não. você não possui a obrigação de atender aquele caso, mas, a não ser que você seja defensor público, aí você tá fudido mesmo. Mas, Mangusta Cash, aula de direito. mas você não possui a obrigação, mas você tem o dever ético de não sair falando isso, espalhando esse tipo de coisa também, né? Que é tipo algo mais a privacidade, assim, da pessoa, sabe? Exige, aí entra sempre na questão da ética. Se é ético você espalhar tal privacidade por conta da sua ética tá falando outra coisa.
Então, eu vou até agora pegar um outro exemplo aqui de questão ética e moral. Ou mais ou menos algo mais ANCAP aqui. Você não vai gostar muito porque é ANCAP e você não gosta de ANCAP. Não é que eu não gosto Atenção, de pessoal. ANCAP, que eu tenho alergia, sabe? Não gosto que esteja perto de mim. O médico falou Então, isso. então, pessoal, ANCAP, provavelmente vocês não vão gostar do episódio porque a pessoa aqui não gosta muito de ANCAP, o convidado. Chupa Mas, ANCAP. veja, Viva o se quiser ver, veja. Não tenho problemas com o público ANCAP. Meu problema mesmo é com os ANCAP mais famosos. Só isso. Então, Beijo ao Cavaleiro Branco. o Caulo Pongos. Nossa, tive que inventar o nome pra ele agora. Tá, vamos. Deixa eu pensar aqui numa situação. Eu vou pegar uma situação que deu até treta, cara, no meio ANCAP. Treta do Foer com o Cogos. E qual que é a situação? Você tá vendo alguém batendo numa velhinha no meio da rua. Numa Sim. questão ética libertária, as coisas, seria tipo, como podemos dizer, seria antiético você chegar e meter a porrada no cara. Uhum. Por quê? Porque, primeiramente, você não sabe o que tá acontecendo ali, cara. Você não sabe o motivo da véia tá apanhando, do cara tá batendo na véia. Você não sabe o motivo. Então, seria meio que antiético você fazer isso. Só que moralmente poderia ser o correto, né? A véia tá apanhando. Você vai ajudar a pessoa. Ou outra situação. Essa que por exemplo, um cara é dono de um cachorro e ele faz atos libidinosos com esse cachorro. Você vê ele fazendo isso. O cachorro é desse cara. Eticamente falando, segundo a ética libertária, o cara não tá errado. Ele pode fazer isso. O cachorro é dele, o cachorro é propriedade, pertence a ele. Só que moralmente falando, você vê alguém fazendo esse tipo de coisa com o cachorro, cara, você tá pouco se fudendo, cara. Se é eticamente correto ou não. Você vai invadir a casa e vai encher esse cara de porrada e vai socorrer o cachorro. Entende? Uhum. Entende? É mais uma coisa aí, mais uma questão de conflito entre ética, moral, enfim. Quer que eu responda essas duas? Ah, cara, você provavelmente vai xingar os ANCAP. Jamais. Primeiramente, não posso fazer nada com o cara porque eu estaria violando o PNA dele, né? Aí depende Mas muito. Depende muito porque é o seguinte, o PNA, o princípio da não agressão, não assim, posso segundo agredir alguns ele. ANCAPs, a ideia do princípio da não agressão já é um princípio retardado. O que eles seguem, o pessoal mais roupiano, né? Eles seguem mais a ética libertária e Uhum. não o PNA, o princípio da não agressão. Entende? É Entendo, o que. mas eu só quis soltar essa brinca. Mas falando sério, na parte da idosa é complicado, né? Nós podemos colocar um exemplo parecido de uma mulher sendo agredida do seu homem. Você vai meter um cavaleiro branco numa situação dessa? Ai, mas ele é um negão de 2 metros, bodybuilder, e a mulher é quase uma anã, tem 1,50. Você não vai meter uma dessas, entende? Da idosa é muito difícil, porque você tem só duas opções. Ou você não quer ver o que que é, seja mete o pé. É errado, pode ser, mas você também não sabe quem está no outro lado. Aí está a incógnita. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe quem está no outro lado. O brasileiro, por si só, é um ser vingativo. Então você pode acabar sobrando para você, depois de um tempo, ou na mesma hora. Ou você pode tentar interferir. Interferindo como? Dando uma voadora no cara, tentando parar a briga e tentando descobrir o que vai acontecer. Repito, você não sabe quem está no outro lado. O brasileiro é um ser vingativo. Você pode acabar sobrando para você naquele momento ou mais para frente. Então, muito complicado.
você teria que meio que tentar analisar toda a situação e ver o que seria o melhor, né. Sobre o cachorro, essa não tem o que discutir, né. Hã, tem que salvar um animal. Mesmo que o cachorro seja dele, aí entra aquele ponto da propaganda e do Estado, sabe. Se você deixar tudo: "Ah, mas é propriedade privada", você não vai dar limite, em algum momento vai dar merda, sempre dá, né. Então, onde uma liberdade acaba tendo libertinagem. O que temos vendo da propaganda daquela TV muito boa, LG TV 4K Full HD, daquela hamburgueria, sabe, a parceria, aquilo deu uma repercussão muito negativa. E é uma das teclas que eu bato muito, por conta dessa grande liberdade que dão simplesmente por ser propriedade privada, simplesmente por ser do mercado, você dá uma liberdade tão grande que vai dar merda. Estar de Enfim, mãos atadas, esse é um dos pontos que eu critico muito. Do cachorro não tem nem o que falar, eu vou salvar o cachorro. enfim, é, primeiramente vejam o Angusta Cast episódio 14, porque eu comento sobre o assunto aí que ele tá falando, né, da televisão, e, e vamos encerrar a primeira parte aqui, que o esquema aqui vai ser gravado de meia hora, porque o pessoal parece que não curtiu muito o formato de quase 3 horas direto, então. Mangusta vir baiano. Enfim, encerrando aqui a primeira parte. Mangusta virou baiano e não quer editar, essa é a realidade. Ô meu rei, por que fala assim comigo? Enfim, esse é o fim da primeira parte. Continua!